vídeo de hoje eu venho com um conteúdo que é um dos clássicos aqui do canal, favoritos do mês, e que eu vou compartilhar com você todos os itens que entraram na minha lista de favoritos. Mas é claro que antes de começar a compartilhar tudo que entrou nessa minha lista de favoritos do mês, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta desse estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. Então vamos dar início a esse favoritos do mês, falando sobre produtos. E o produto que eu fiz a aquisição, que entrou na minha lista de favoritos, foi a aquisição dessa bolsa. Quem me acompanha lá no Insta sabe que eu estou nesse processo de realmente ver tudo aquilo que eu tenho dentro do meu guarda-roupa, dentro do meu quarto, as coisas que não fazem mais sentido eu ter lá, e coisas que eu preciso fazer doação, ou coisas que eu gostei tanto, que eu usei muito e agora eu preciso fazer a substituição delas. No caso das bolsas, eu tinha várias bolsas que estavam assim, com um aspecto que realmente precisavam ser substituídas e outras que eu nem estava usando. Então eu acabei fazendo a doação de diversas bolsas e tive agora esse processo de ficar pesquisando por uma bolsa que combinasse com absolutamente tudo do meu guarda-roupa, e acabei encontrando essa marca aqui, que se chama Dona Guerriera, é uma marca do Sul. Ela é mais voltada para essa questão de slow fashion. São bolsas que são desenvolvidas de acordo ali com a demanda e também tem toda uma qualidade extra em relação ao material, se comparado com a fast fashion, que você compra ali uma bolsa e ela não dura nem 3 meses de uso se você usá-la todos os dias. Então eu acabei encontrando essa marca, escolhi esse modelo, que é o modelo Paris, e é um modelo muito versátil, então ele tem essa parte aqui que você pode usar a bolsa exatamente assim. Eu particularmente não gosto muito de usar bolsas nesse modelo, e assim que você tira a alça, você consegue perceber que você pode usar essa bolsa de 3 formas, sendo ela assim, com a alça, segurando essa parte aqui da alça, ela já nos ombros, que é a forma que eu costumo usar todas as minhas bolsas, ou sem a alça, que é o modelo, né, básico ali de você carregar uma bolsa. Ela é uma bolsa que tem o tamanho ideal para carregar as coisas do dia a dia, mas é aquele tipo de bolsa que vai me ajudar aí nesse processo de realmente reduzir tudo aquilo que eu tenho no meu guarda-roupa, só ter aquilo que é essencial e que combina com absolutamente tudo, o que é muito importante. Assim você tira essa necessidade de fazer a aquisição de 5 versões diferentes da mesma bolsa, porque você comprou uma bolsa ali que só combina com algumas peças, por exemplo. E também o fato da durabilidade, então eu sei que essa é uma bolsa que eu paguei um pouco mais caro em relação a outros produtos do mercado, mas ela vai ter uma durabilidade bem maior, ou seja, eu só vou precisar me preocupar mesmo em trocar essa bolsa daqui a uns 3, 4, 5 anos, porque ela tem toda essa credibilidade aí por trás da marca. Já o próximo tema é skincare, ou seja, cuidados ali com a sua pele. Eu venho testando diversos produtos para ver aqueles que realmente vão funcionar com a minha pele, principalmente agora que eu estou querendo criar uma rotina ali de cuidados com a pele no período da manhã e da noite. Durante esse período de quarentena, afinal, é importante também ter esses cuidados aí ao longo desse período tão difícil. E é importante que você também faça o acompanhamento, né, de todo esse processo com o dermatologista, porque ele é a pessoa, o profissional que sabe realmente o que vai funcionar com a sua pele. E ao longo desse meu processo, eu acabei encontrando aqui esse creme, que não é nenhuma novidade, eu já venho fazendo uso dele ali desde o finalzinho do ano passado, quando eu tinha a versão maior, e aí a versão maior acabou, acabei comprando essa pequena aqui, mas eu só notei mesmo resultados após ter feito o uso dele nesse período em que nós tivemos dias mais frios, em que a pele ficou mais ressecada, que é o gel refrescante, eles chamam, né, gel creme refrescante da Clinique. E é o tipo de gelzinho que você passa bem pouco mesmo para não deixar a sua pele tão oleosa e você sente aquela hidratação da pele. E o mais interessante sobre esse produto é que eu acredito que esse é o fato pelo qual ele é tão caro assim, é que por mais que você aplique ele só uma vez ao dia, em 72 horas você ainda consegue ter os efeitos dele ali no seu rosto, aquela parte de hidratação, mas ele sim começou a trazer vários resultados aí após longos meses de aplicação, tentando entender como ele funciona mesmo com a minha pele. E o único problema é que ele é extremamente caro aqui no Brasil, então eu acabei comprando essa versão pequena aqui, que acaba durando em torno de 2 meses, dependendo ali de como eu faço o uso dele. E assim como boa parte das pessoas que estão nesse processo de quarentena, você fica ali assistindo todo o catálogo da Netflix, por isso que a próxima sessão desses favoritos do mês é sobre filmes, e um dos filmes que eu quero compartilhar com vocês é A Dançarina Imperfeita, que lá nos Estados Unidos tem o título de Work It, e ele conta a história de Queen,
que é uma protagonista que tá lá querendo fazer a aplicação, aquele processo mesmo, né, de aplicação, para conseguir entrar na universidade dos seus sonhos, e ela tá ali na entrevista e acaba percebendo que a entrevistadora, a opinião dela, sobre a Queen, é que ela é meio assim entediante, porque ela só fala sobre o trabalho voluntário, sobre tirar notas altas, e a entrevistadora quer saber quem ela é como pessoa mesmo, o que ela faz ali no tempo livre dela, e ela realmente não consegue responder, e ela acaba ali soltando que existe sim, né, um grupo de dança na escola que ela estuda, e que ela ajuda esse grupo de dança, mas a forma como ela explicou deu a entender que na verdade ela faz parte do grupo, quando na verdade ela só ajuda na iluminação do espaço que o grupo usa para fazer ali, né, os treinamentos relacionados à dança. E aí ela entra nessa confusão em que a entrevistadora fala: olha, vou assistir a apresentação do seu grupo, quero ver você lá dançando, você parece ser uma candidata muito interessante para essa universidade. E é exatamente nesse momento que o filme começa a ficar muito interessante, extremamente divertido, porque a Queen, ela fala pra melhor amiga dela, que faz parte desse grupo de dança, que ela precisa aprender a dançar num período ali bem curto para que ela consiga participar da competição e assim mostrar para a entrevistadora que ela não estava mentindo. E a melhor amiga dela tenta até ajudá-la, mas ela entra em uma série de confusões, porque no fim do dia ela realmente não sabe dançar, ela não sabe levar a vida ali com certa leveza. E ela só leva as coisas tão a sério devido ao que aconteceu com o pai dela, mas também a criação pela mãe dela, que é uma criação muito voltada para que você tem que ser assim, estudar, não há tempo ali para lazer. Então ela teve essa criação e agora, para que ela aprenda a dançar, ela precisa praticamente se redescobrir, assim ela vai conseguir se soltar mais, ser mais leve e assim conseguir aprender ali alguns passos de danças e fazer parte da competição para que ela entre na sua universidade dos sonhos. Esse é um filme que sim, tem aquele aspecto ali de filme de sessão da tarde, mas que me surpreendeu nesse ponto ali de ter essa história da protagonista e toda a questão da dança envolvida ali ao longo da narrativa. Vale a pena dar uma conferida, por isso que ele entrou na minha lista de favoritos desse mês. E é claro que eu não poderia deixar de compartilhar o meu livro favorito do mês. Eu não achava que esse mês eu teria um livro favorito e acabei me surpreendendo com uma das leituras que eu tinha assim zero expectativas em relação à história, que foi A Padaria dos Finais Felizes. Eu fiz a leitura desse livro aqui no formato digital e me surpreendi muito com a história. Aqui você tem como protagonista a Polly e o Chris, que começam, né, esse processo da história lidando com esse desafio que a empresa deles está falindo. E logo nas primeiras páginas você já percebe que a crise vai muito além daquela crise que está acontecendo com a empresa, mas também no relacionamento deles, porque mostra que a Polly sempre tentou de alguma forma salvar a empresa e o Chris sempre arranjou alguma desculpa ou sempre culpou outra pessoa. Ele basicamente é aquela pessoa âncora, ou seja, todo mundo tem um Chris na vida, que é aquela pessoa que sempre arranja uma desculpa, que sempre coloca você como culpado, e só quando ela precisa mesmo fazer a entrega do apartamento é que ela vê que ela tem que dar essa reviravolta na vida e recomeçar tudo, né? E é muito difícil você recomeçar no momento da vida que você achava que você tinha tudo, uma empresa bem-sucedida, um apartamento num bairro nobre, você fazia parte de um círculo social com pessoas extremamente importantes e de repente você perdeu tudo e precisa recomeçar ali e não sabe muito bem como recomeçar. E eles acabam se separando nesse processo em que eles fazem a entrega do apartamento e ela começa a buscar por algum lugar para ser, né, a sua nova moradia. Só que ela percebe que as coisas estão extremamente caras, que ela tem poucas opções e aí nesse processo de busca ela encontra uma casa que é em cima de uma padaria, porém ela fica numa ilha bem isolada e bem afastada ali da cidade. Resumindo, é um lugar bem longe da civilização, que para você atravessar a cidade para essa ilha, você tem que ir ali, né, pensar como vai ser a maré. Se a maré estiver alta, você não consegue ir para a ilha ou você não consegue sair da ilha e ir para a cidade. Ou seja, é um lugar bem isolado, mas ela vê que é a única opção dela e ela vai para esse lugar. E aí é que realmente começa a história, o motivo pelo qual o livro ele tem esse título, né, de A Padaria dos Finais Felizes, porque a nossa protagonista, mesmo ela sendo bem sucedida, ela pegava os finais de semana que o marido dela tinha sempre algum problema ou estava sempre estressado e ela fazia pães. Então, a partir do momento que ela alugou aí essa casa e na parte de baixo é uma padaria, ela começa a perceber que talvez o hobby não é só um hobby, mas sim uma paixão mesmo da vida dela. E assim ela vai se redescobrindo ao longo desse processo que ela tenta encontrar esse novo rumo na vida. E é uma história muito, muito interessante nesse ponto de recomeço, nessas reviravoltas que acontecem na nossa vida, que às vezes a gente só olha para aquele lado, né, do negativo, como acontece com o Chris. Então, nessa mudança você tem a Polly,
Polly, que acaba vendo outras oportunidades de crescer, se desenvolver, encontrar outro rumo na vida, e o Chris, que tá sempre arranjando ali, né, alguma desculpa, sempre culpando outras pessoas. Então ele não tem ali a mesma, eu diria, força e coragem que existe na Polly. E um dos momentos que eu diria que é o momento que o livro me conquistou foi quando ela abre o guarda-roupa, ela olha as peças de roupas que ela tinha, todas as peças caras, e bem assim de executiva mesmo, e ela acaba descrevendo que esse foi o momento que ela realmente viu que ela era outra pessoa, porque ela olhava o guarda-roupa dela e ela não se identificava mais com aquelas roupas. E ela pensava também porque ela gastava tanto do tempo dela e dinheiro naqueles objetos, se são objetos que hoje não tem mais nenhum significado, que ela poderia muito bem ser feliz sem grande parte deles, apenas observando ali, né, a questão da simplicidade, o que é essencial para você. Então tem uma pegada aí minimalista no meio do livro, mas é uma história muito legal, bem divertida. A protagonista passa por poucas e boas, você acha que ela não vai conseguir superar esse momento, mas ela acaba encontrando aí essa paixão através dos pães. E claro, temos o romance ali na história, porque ele precisa existir nesse tipo de livro, mas é uma história que me surpreendeu, que eu comecei com zero expectativas e entrou sim na minha lista de favoritos do mês. Já o próximo item é um que eu descobri recentemente, bem no comecinho da quarentena, que é relacionado a podcast. E nesse processo de busca eu acabei encontrando o The Michelle Obama Podcast, que foi lançado recentemente pelo Spotify. E os episódios são muito legais. São episódios que você vê que tem uma produção extremamente profissional, afinal, né, estamos falando de uma figura bem famosa. Há também a presença do Barack Obama em um dos episódios, mas é muito interessante que por mais que tenha essa produção extremamente profissional, ela tenta trazer aquela leveza para cada episódio, para cada assunto que ela está falando sobre. E eu confesso que eu gosto muito da forma como ela aborda cada assunto, mas principalmente o fato que o inglês dela é um inglês limpo. Então se você está buscando uma forma de treinar o seu inglês, de treinar o seu listening, de aprender um pouco mais sobre o idioma, vale a pena acompanhar, porque a Michelle, ela tem esse inglês bem limpo, então você consegue entender cada palavra e também acaba treinando um pouquinho aí do idioma. E é claro que eu não poderia deixar de mencionar o YouTube, afinal nós passamos grande parte do nosso tempo por aqui consumindo diversos conteúdos, e a recomendação do canal de hoje é o canal da Beck and Chris, que é um canal de um casal que traz muitos assuntos assim bem interessantes, principalmente para quem é criador de conteúdo. Então você tem ali vídeos que trazem um pouquinho de storytelling, ou seja, como contar uma história, mas contar daquela forma assim bem feita, que você olha e pensa, meu Deus do céu, tá muito bom. Então eles trazem ali um pouquinho de cada coisa, até mesmo no processo de edição. É um canal em inglês também, mas o inglês deles também é limpo e eles são bem divertidos, bem naturais. Você vê que as coisas ali são criadas, algumas sim com roteiro, mas na maioria das vezes é tudo muito natural, então vale a pena dar uma conferida nesse canal se você ainda não conhece o trabalho deles. E assim terminamos mais um Favoritos do Mês. Espero que vocês tenham gostado dos itens que foram citados por aqui. Deixa aqui nos comentários quais foram os seus favoritos desse mês, e eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!